Com a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente, senador Paulo Paim, senhoras e senhores senadores. Eu quero hoje, muito rapidamente, senhor presidente Paulo Paim, no encerramento dessa sessão, registrar a minha profunda indignação e da população do Distrito Federal com o estado de precariedade e negligência com o transporte público do Distrito Federal. As pessoas que precisam do transporte público no Distrito Federal todos os dias, trabalhadores, trabalhadoras, pais e mães de família, vivem uma verdadeira humilhação diária. Em plena capital do país, nós certamente temos o pior transporte coletivo de todas as capitais brasileiras. Para que Vossa Excelência tenha uma ideia, senador Paulo Paim, nessa semana, o Corpo de Bombeiros divulgou dados que revelam uma situação de extremo risco para a população de Brasília e vergonhosa para o Distrito Federal. Em 2 meses, em apenas 2 meses, 13 ônibus pegaram fogo em nossa cidade. 13 ônibus, senadora Ana Amélia, em 2 meses pegaram fogo em nossa cidade. O último incendiou nessa segunda-feira, dia 27. Tudo indica que foi o superaquecimento do motor. No início do mês passado, o jornal Correio Brasiliense divulgou uma grave denúncia sobre a impunidade que graça entre os donos das empresas de ônibus do Distrito Federal, que desde 2003 devem 25 milhões aos cofres públicos por multas não pagas e ainda tem mais da metade da frota sucateada, operando em toda a região com mais de 7 anos de uso. É importante registrar que a legislação do Distrito Federal garante que o prazo máximo de circulação permitido pela lei que regula o serviço aqui na capital são 7 anos. Pior, além de serem ônibus velhos, cobram caro, transitam lotados e com raríssimos veículos com adaptação para idosos e pessoas com deficiência. Eu estou falando da capital do país, dos ônibus que circulam aqui, no centro, na capital do país. Parece não haver limites para esse verdadeiro cartel que há anos se instalou no Distrito Federal. Operam com permissões vencidas, colocam sucatas nas ruas, desrespeitam itinerários e horários. E no que se refere, então, ao Corujão, o ônibus noturno depois da meia-noite, entre meia-noite e 5 horas da manhã, que é uma obrigação do transporte coletivo instituída por uma lei de minha autoria, quando deputado distrital, é uma verdadeira vergonha. O governo do Distrito Federal não fiscaliza, os donos de ônibus, donos das empresas de ônibus não cumprem a lei, e é absolutamente comum um trabalhador, um garçom, um músico, uma pessoa que desenvolve qualquer das suas atividades no período noturno, ter que ficar muitas vezes de meia-noite às 5 horas da manhã, esperando na rodoviária, esperando num banco de restaurante, um ônibus, porque os donos de empresa de transporte coletivo do Distrito Federal não cumprem a lei e o governo do Distrito Federal é omisso na fiscalização ao cumprimento dessa lei. E não é este governo, não estou me referindo a este, estou me referindo a diversos governos que ao longo do tempo desrespeitam a lei. É importante registrar que essa lei do Corujão de minha autoria foi sancionada no governo do então governador Cristóvão Buarque. Durante o período do governo do senador Cristóvão Buarque, do então governador Cristóvão Buarque, o Corujão funcionava regularmente. A partir daí, por omissão dos governos, os donos de empresas não estão fazendo funcionar adequadamente o Corujão. Isso é um absurdo. Desde o ano passado, portanto, desde o início do governo, prometeu-se lançar uma concorrência pública para a renovação da frota, prevista inicialmente para abril de 2011.
Depois, foi adiado para dezembro de 2011. E agora, finalmente, se anunciou que será em março de 2012, um ano depois. Nós estamos atentos e espero que dessa vez, definitivamente, o governo do Distrito Federal lance essa concorrência, porque não é possível que em pleno século XXI, na capital da República, a população do Distrito Federal seja submetida diariamente às humilhações que está submetida por esse cartel de empresas de ônibus que domina esse transporte coletivo na nossa cidade. Diante desse cenário, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, a DF-Trans publicou uma norma que permite a circulação de veículos acima da idade média permitida legalmente. Nos resta a pergunta, essa solução serve para quem? Para quem que serve os empresários poderem circular com ônibus com mais de 7 anos de uso? Qualquer cidadão que tenha condições financeiras, quando o seu carro chega com 4, 5 anos de uso, muda aquele carro, anda num carro novo. Agora, a população do Distrito Federal tem que ser submetida diariamente a ônibus velhos, ônibus que quebram, ônibus que incendeiam nas ruas, enquanto os donos das empresas de ônibus não têm a responsabilidade de renovar essa frota, não passam por um processo de licitação. Isso é um escárnio com a população do Distrito Federal. A população não admite e nós queremos cobrar que efetivamente as linhas, as concessões de transporte coletivo no Distrito Federal sejam efetivamente licitadas, para que a livre concorrência possa permitir que novas empresas operem o transporte coletivo no Distrito Federal e ofereçam qualidade ao transporte coletivo no Distrito Federal. Não podemos deixar que a capital do país fique refém desse esquema trágico. Apenas um acidente na Estrada Parque Taguatinga, entre 2 ônibus no início do mês de fevereiro, deixou pelo menos 50 pessoas feridas. O ônibus que pegou fogo em Sobradinho, nesta semana, não teve feridos, mas trazia 50 passageiros. Poderíamos ter tido uma tragédia. A cada ano, Brasília registra cerca de 400 desastres no trânsito, com mortes. São estatísticas de uma verdadeira guerra civil. Nos últimos 3 anos, o trânsito no Brasil matou mais do que toda a guerra no Iraque. Por outro lado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, apenas aqui no Distrito Federal, o DF-Trans arrecadou R$1 bilhão. R$1 bilhão nos últimos 4 anos. Por que esse dinheiro não é aplicado no combate às causas reais desse problema? Por que não temos campanhas educativas de trânsito? De todo esse dinheiro arrecadado, apenas 2 milhões foram utilizados em educação para o trânsito. Foram mais de 284 milhões em multas pagas apenas no ano passado. Aonde foi aplicado esse dinheiro? Por que não investir essa arrecadação efetivamente na melhoria do péssimo estado das vias públicas no Distrito Federal, em ações constantes de construção e conservação que vão muito além de medidas paliativas e tapas-buracos? Por que não investir em educação para o trânsito, que recebe apenas 2% desse total? A escolinha pública do Detran, senhoras e senhores senadores, por exemplo, suspendeu seu curso para pessoas que têm medo de dirigir. Um curso estratégico para boa parte da população que não pode pagar por aulas privadas. Por que não investir parte dessa arrecadação em saúde, por exemplo, especificamente no atendimento das vítimas do trânsito? Hoje, os hospitais de Brasília atendem pacientes não só do Distrito Federal, mas de toda a região do entorno, em toda a região geoeconômica, que por falta de opção em suas cidades, acabam recorrendo aos hospitais da capital. Isso implica em um enorme número de politraumatizados por acidentes no trânsito, que poderiam ser tratados com mais dignidade se parte dessa arrecadação fosse alocada no orçamento desses hospitais. Não podemos mais deixar esse quadro se agravar, tampouco no escalar, diante desse pesadelo que virou o trânsito em Brasília e que virou o transporte coletivo em Brasília já há anos.
Há alguns anos, em 1996, essa mesma cidade deu exemplo ao mundo com o sucesso da campanha Paz no Trânsito. Uma campanha que não surgiu apenas do governo, mas do protagonismo da sociedade. O jornal Correio Brasiliense liderou a campanha marcada por uma passeata com 25 mil pessoas na cidade. Naquela ocasião, me lembro, o jornal publicou a capa antológica dos Beatles atravessando a faixa Abbey Road, um extraordinário mote para o movimento que estimulou o então governador, hoje colega Cristóvão Buarque, a fazer um grande programa para o trânsito do Distrito Federal. Foram instalados pardais, radares de velocidade eletrônicos e foi feita forte ação educativa para respeito à faixa de pedestre. Toda a capital federal se envolveu no movimento que se tornou um modelo para o Brasil, com uma redução histórica nos acidentes aqui na capital. Me lembro, senhor presidente, que dava orgulho, como brasiliense, viajar para outros locais do Brasil e ver como repercutia positivamente uma iniciativa da sociedade do Distrito Federal, do governo do Distrito Federal, que mudou os hábitos culturais e que fez a população respeitar a faixa de pedestre, humanizando o trânsito, tornando o trânsito muito mais civilizado. Essa campanha, lembro dessa campanha emblemática, porque tenho certeza que o problema do trânsito só terá a sua solução se partir de um esforço verdadeiramente coletivo. Não se trata de um problema apenas do governo, mas de todos nós. Trânsito não se resolve só com decreto nem leis, mas com um profundo processo social de educação e cidadania. Por isso, o sucesso da campanha Paz no Trânsito, uma verdadeira resposta de civilidade de Brasília. Chegou a hora de recuperá-la. Depois de todos os avanços da lei seca, do maior rigor da fiscalização urbana e rodoviária e do esforço das campanhas educativas no país, o problema só se agrava. Hoje, o grande desafio do trânsito é de ordem cultural, está na sensibilização e no compromisso de todos e, portanto, de cada um. Temos todos de ter a consciência de que o trânsito será o que nós fizermos dele. O maior poder de mudança está nas mãos e na cabeça dos brasilienses. É preciso planejar e dar transparência ao uso dos recursos arrecadados por multa e, obviamente, discutir o cerne da questão. O trânsito como um conjunto complexo em sua dimensão de planejamento, infraestrutura, educação, cidadania, saúde, cultura, segurança e legislação. São todas pontas de um mesmo nó, que só será resolvido se tivermos um transporte coletivo de qualidade. Não adiantará nada se todos os esforços para melhorar em trânsito não começar pela melhoria do transporte coletivo no Distrito Federal, criando opções para que a pessoa possa sair da sua casa, pegar o metrô, depois pegar um ônibus integrado com o metrô para chegar ao seu local de trabalho, ônibus modernos, ônibus confortáveis, ônibus que respeitem itinerários, que respeitem os horários, que respeitem os cidadãos e que possa transportar os trabalhadores brasilienses, as trabalhadoras brasilienses, garantindo este direito constitucional de ir e vir. Chegou a hora de amadurecermos essa reflexão e quero registrar que nós vamos acompanhar esse processo de licitação das concessões do transporte coletivo do Distrito Federal. E ouço com muita alegria a senadora Ana Amélia. Caro senador Rodrigo Hollenberg, eu queria, antes de mais nada, cumprimentá-lo e endossar a sua referência merecida e justa ao trabalho inovador
do senador Cristóvão Buarque, quando governador do Distrito Federal, nessa campanha pela educação e civilidade no trânsito. De fato, também quando ia para Porto Alegre, mesmo morando aqui, não estando no parlamento, essa era a grande referência e curiosidade das pessoas, porque temos um trânsito cada vez mais violento. E, de novo, ele, como um homem voltado à educação, na prioridade do seu mandato, sempre mostrou que é pela educação que nós vamos resolver parte dos problemas do trânsito. E concordo também, e aí valho-me do depoimento da Regina, que trabalha comigo, da Luzia e da Rosinha, que moram no Jardim Engá, e que falam sobre a má qualidade do transporte coletivo no nosso Distrito Federal, e também da Maria, que mora em Braslândia, e do Devair, que mora em Planaltina. Todos eles, e igualmente outras pessoas que servem, manicures, cabeleireiras, que moram nessas cidades satélites, reclamam constantemente, primeiro, da péssima qualidade dos veículos, dos ônibus, e do alto preço da passagem paga por esses trabalhadores, sejam diaristas, sejam profissionais que trabalham nessas áreas. Então, eu queria endossar a manifestação de Vossa Excelência e, como senador aqui do Distrito Federal, faz muito bem de fazer a fiscalização sobre essa concorrência. E aproveito a oportunidade, senador Rodrigo Hollenberg, para convidá-lo para a Festa Nacional do Peixe, lá em Tramandaí, e também para a Festa do Mar e do Pescador, que acontece em Rio Grande, que é uma belíssima cidade, tanto quanto Tramandaí. Está convidado. Em nome do senador Paim e do senador Pedro Simão. Muito obrigado, senadora Ana Amélia, pelo convite, e agradeço também a sua contribuição ao meu pronunciamento, que incorporo, com vossa permissão, ao meu pronunciamento. Vossa Excelência, que é quase uma senadora de Brasília, morou aqui muito tempo, conhece essa cidade, demonstra um profundo carinho por essa cidade, e saiba que essa cidade também tem muito apreço pela senhora, e especialmente depois que Vossa Excelência assumiu o mandato de senadora, a senhora tem a cada dia conquistado cada vez mais a admiração e o apreço da população do Distrito Federal. E eu posso lhe garantir, senadora Ana Amélia, eu posso lhe garantir que essas pessoas, às quais Vossa Excelência se referiu, que moram no entorno do Distrito Federal, ou que moram em cidades satélites do Distrito Federal, como Braslândia, por exemplo, essas pessoas, se elas se deslocam para Brasília de manhã cedo e voltam no final da tarde, elas perdem pelo menos 4 horas do seu dia dentro de um ônibus ou esperando um ônibus que não sabe se chegará no horário, com a certeza que entrará num ônibus lotado, muitas vezes viajará em pé de um destino ao outro, em ônibus lotados, correndo todos esses riscos. Ônibus que são velhos, muitas vezes quebram no meio do caminho. Alguns, como disse aqui, 13 ônibus, minha gente. 13 ônibus em 2 meses queimaram no Distrito Federal. Realmente é uma questão vergonhosa. E nós precisamos cobrar isso. Eu tenho confiança que, definitivamente, que finalmente o governo do Distrito Federal promoverá essa licitação para que outras empresas, para que possamos oxigenar esse mercado, essa prestação de serviços no Distrito Federal, oferecendo um bom serviço para a população. Nós vamos acompanhar, e vamos usar os instrumentos necessários para fazer esse acompanhamento e essa fiscalização, porque esta é uma responsabilidade que nós temos com a população que nos elegeu. Eu, senadora Ana Amélia, desde quando fui deputado distrital, eu tenho um costume que eu sempre faço grande parte da minha campanha na rodoviária de Brasília, que é um local central da cidade, onde as pessoas se encontram, né? Vêm para cá porque grande parte da população do Distrito Federal trabalha ali eu aqui no plano piloto. Ali eu conheci o seu boneco bonito. Pois é, e sempre a gente convive com essas reivindicações da população, com as reclamações da população, e eu não posso deixar, como representante do Distrito Federal, de cobrar das autoridades que possamos solucionar definitivamente essa questão das concessões, da concessão do transporte coletivo no Distrito Federal. Agradeço, senhor presidente, e, com vossa permissão,
Senador Paulo Paim, é uma parte? Não. Eu agradeço mais uma vez a Vossa Excelência, senador Paulo Paim.